Minha diretoria, o Fluminense estreou na Libertadores a bailar contra o Sporting Cristal no Peru por 3-1 e com alguns números e dados aqui que vão deixar você chocado. Olha só. Flusão fora de casa, estreia da Libertadores. Time tradicional, casa cheia. 25 chutes a gol. Os caras deram 6. Se isso não é dominar o jogo, eu realmente não sei mais o que é dominar o jogo. O Fluminense fez 3. Se não fosse o juiz, podia ter sido 5. O juiz deixou de dar uns pênaltis ali, tá? Mas o mais impressionante é a maneira com que o Fluminense repete exaustivamente, seja contra quem for, Flamengo, Sporting Cristal, Volta Redonda, é o mesmo jogo. É o jogo. O Fluminense ele é tão bem treinado que até o gol que ele toma é igual. Ele tomou um gol exatamente igual ao gol que ele tomou do Flamengo, mas assim, exatamente igual mesmo, tá? Não é modo de falar, não. É a mesma jogada. A troca de passes do Fluminense, a maneira com que o Fluminense se coloca em campo, é absolutamente impossível você olhar para aquilo e falar assim, porra, isso aqui eu não gosto, eu prefiro. Não tem como, irmão. O que a gente espera do futebol é isso. E aí quando você vê um time que, em outros momentos, dirigidos pelo mesmo treinador, todo o time do Diniz jogou um bom futebol. Então é o Diniz, sim. Claro que é o Diniz, porra. Claro que é. Ah, mas o Diniz não tem título. O Tele Santana também era chamado de pé frio. O Cuca também não tinha até outro dia. Claro que é o Diniz. Olha o futebol que o cara joga. Aí eu me lembro no São Paulo, que tinha uma galera que pegava no pé. Ah, mas o Diniz era ali, o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo conseguiu perder o Campeonato Brasileiro por causa do Diniz. Não, cara. O São Paulo só chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro por causa do Diniz, porque aquele time do São Paulo não tinha a menor condição de ser líder do Campeonato Brasileiro. Como esse Fluminense está muito acima daquilo que se espera quando se bate o olho. Agora, o Fluminense de hoje também, a gente está às vezes cometendo um erro de avaliação de repetir que o Fluminense é o mesmo Fluminense de um ano atrás. Hoje tem o Marcelo, né? O Ganso voltou a jogar bem. Você tem ali o André cresceu pra caralho. Você tem um time ali. O Arias tá jogando muita bola. O Keno eu acho que ainda não entrou, não é o Keno do Galo ainda. Tirando o Keno e talvez o Martinelli, que não é um jogador que tenha titularidade indiscutível, porque entrou no time recentemente e tal. Cara, o Fluminense hoje tem um time titular. Você sabe escalar o time titular. Isso pra mim é uma premissa de time bom. Eu nunca vi na minha vida a porra de um pôster de jogador que você não sabe escalar. Time de futebol, você escala 11, tem no máximo um 12º jogador que entra sempre. Esse negócio de, não, meu time é super aqui, eu vou usar 18 jogadores constantemente no campeonato, vai perder. Nunca vi na minha vida. Quando o time funciona, o time fica. E quando o time fica, você sabe quem são os 11 titulares. Todo mundo sabe quem são os 11 titulares do Fluminense. E agora com o Marcelo, então, mais certeza ainda nós temos. O Fluminense tem um grande goleiro, o Fluminense tem um lateral esquerdo, que é uma aberração, é um dos melhores da história do futebol. E ainda tem lenha pra queimar. Talvez fisicamente possa não aguentar todos os jogos. Mas, pô, tu viu a bola que ele meteu hoje. Sabe tudo. Marcelo sabe tudo. Eu acho até uma pena o Marcelo jogar de lateral e acho que com um caminho pela frente ele vai virar meia. Porque você vê que o Marcelo foi lá na outra ponta meter uma bola pra sair. Quando você vê a qualidade que o Marcelo tem de mudar um jogo, fica um pouco até um sentimento de desperdício você olhar e ficar ele preso ali naquela faixa do campo com a obrigação de marcar. Você fala, não, solta ele, cara. Puta que pariu. Ele joga muito pra jogar ali, né? Ainda mais nessa altura da vida e tal. Mas assim, o baile do Fluminense, a maneira com que o Fluminense chega no ataque, repetindo, porque o adversário vem, aperta o Fluminense e o Fluminense sai jogando. O Fluminense tá ganhando o jogo, ele sai jogando. O Fluminense tá tomando um sufoco, ele sai jogando. Ele não abre mão da porra do que foi treinado. E isso é time bem treinado, irmão. Isso é um time que sabe o que tá fazendo em campo. Se vai dar certo ou não vai, irmão, são coisas do futebol. A gente já cansou de, porra, pelo amor de Deus, né? Em 2023, esse cara tentando discutir se o resultado é rigorosamente aquilo que foi merecedor ou não no futebol. Isso é uma bobagem. O que a gente tem que ver do trabalho de um treinador é o que o time tá apresentando, quais são as evoluções, se aquilo é um padrão. O Fluminense tem jogada ensaiada, o Fluminense tem um padrão, o Fluminense faz gol com lateral, o Fluminense faz gol com meio campo, o centroavante do Fluminense, o centroavante de um time, cara, é o jogador mais marcado do time no momento de ataque. Por quê? Porque, em tese, o time joga em função da bola chegar naquele cara para ele fazer. O Fluminense tem o centroavante mais visado do futebol brasileiro nos últimos anos, junto com o Gabigol e Pedro e Hulk. E simplesmente ninguém consegue parar o Cano. Ele faz gol de todos os jeitos. Todo jogo. Tem alguma coisa errada. E nós não estamos falando de um jogador que a Europa luta por ele, que jogou em grandes clubes da Europa, que jogou na seleção. Nós não estamos falando desse cara. Nós estamos falando do Cano, que é um bom jogador, que assim como o Conca, é um jogador que é difícil até de explicar por que nunca olharam para ele, né, na Europa, seleção da Argentina e tal. Mas é notável o funcionamento. Então, um grande goleiro, um fora de série na lateral, a zaga é boa, não tem nada ali,
né? Mas tem o Nino, que é um jogador muito bom. O Fluminense tem um lateral direito extremamente aplicado, extremamente afim de jogo, afim de ganhar alguma coisa. Tá na cara que esse moleque tem fome, o Samuel. Não é nenhum novatinho bobão. Tem meninos. O André jogando fino da bola, amadureceu demais no último ano. O Ganso voltou a jogar um grande futebol. Você tem o Cano lá na frente e o Ares está jogando fino da bola. Porra, cara, isso tudo somado a um treinador acima da média, com uma ideia acima da média, é óbvio que não é exagero que o torcedor do Fluminense esteja olhando para esse time e não queira falar aquilo que ele tá sentindo. Porque se ele falar, vai ficar um tom meio que vai parecer que ele vai se fuder no final. Mas é óbvio que o torcedor do Fluminense tá olhando para esse time falando assim, eu já vi esse filme. E esse filme foi em 2008, quando o time do Fluminense não tava na lista de favoritos. Mas ele tinha talentos individuais e jogava um futebol maneiro de ver. E aí todo mundo olha e fala assim, mas tem jogador aqui decidindo o jogo. E o Fluminense começou a crescer e a torcida começou a encorpar com o time e o time foi... Então é claro que o torcedor do Fluminense tá olhando pra esse time e relembrando aquilo, falando assim, porra, se isso aqui der liga e a gente for jogo a jogo no Maracanã e for ganhando, porra, a gente pode chegar. E sim, pode chegar. E o mais interessante disso tudo é chegar sem ser favorito, é chegar sem obrigação de chegar. O Fluminense não tem obrigação de chegar. Claro que ele não pode sair na primeira fase. Embora ele tenha pegado um grupo difícil, ele não pode sair na primeira fase. Por isso a importância da vitória de hoje. Ganhar esse jogo fora de casa é fundamental, porque agora você tem uma tranquilidade para perder eventualmente pro River Plate lá. E tudo bem. Esse mecanismo todo se engrena, o Fluminense jogando um bom futebol, com a torcida junto, apoiando e tal. Irmão, dá para chegar. Claro que dá pra chegar. O Atlético Paranaense chegou ano passado, outro dia o Santos chegou. Dá pra chegar. Então o torcedor do Fluminense não quer transformar isso numa cobrança, óbvio, ele não quer externar isso e falar, não, vou chegar, sou favorito, porque ele vai causar um efeito contrário. Ele sabe disso. Né? Se não souber, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o Fluminense é um time que está sendo empurrado pela torcida. Se você jogar o contrário e falar assim, agora a torcida está cobrando desse time, esse time do Fluminense vai começar a recuar. E não é em campo, não, vai começar a perder. Porque ele está vivendo um momento onde ele está acreditando pra caralho. O que o Diniz propõe, você precisa de enorme confiança para fazer. Se você tiver naquele momento com dúvida, por isso que quando o Diniz oscila num clube, ele cai. Porque se você der para um time de futebol pressionado as obrigações que o Diniz dá, de sair jogando, tocando a bola, dá merda. Então, o Fluminense é um time que precisa ser empurrado pela sua torcida. Se essa torcida virar contra, para cobrar do time, vai dar merda. Enquanto ela estiver empurrando, o Fluminense estiver jogando o que está jogando, com a convicção que está fazendo, e com a alegria que ele tem de jogar futebol, você vê que o time do Fluminense tem alegria em jogar futebol, construir jogada bonita e tocar bola. Porra, é do caralho o Fluminense jogar. Torcedor, dá pra sonhar. Não é utopia, não. Dá pra sonhar. E vou além. Pro futebol brasileiro, seria muito do caralho se um treinador com esse futebol ganhasse o título. Muito do caralho. Eu não acho que o Fluminense é favorito. Não sou maluco de tirar o Flamengo e o Palmeiras dessa condição. Mas, puta, seria muito do caralho você ver um futebol dessa forma ser jogado e vencer no Brasil, como foi o futebol do Tele Santana, que era muito criticado porque era bonito, mas não trazia resultado, até o dia que ele trouxe. E no dia que ele trouxe, todo mundo se rendeu àquilo. Né? E aí o Parreira que pagou a conta, porque ficou todo mundo cobrando o Parreira. Se o Parreira não ganha aquela Copa, com o Tele ganhando tudo no São Paulo, o Parreira tava bem fudido. Então, porra, tomara que o Diniz consiga pelo menos um título esse ano, um título grande, não tô falando de estadual, tô falando de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, que é pra isso ficar, sabe, martelar na cabeça das pessoas, como o Jorge Jesus martelou na nossa cabeça. Pô, é isso que nós queremos futebol bem jogado. E a gente tá vendo o Fluminense fazer isso com um investimento muito menor até do que alguns outros times, embora esse investimento já não seja o mesmo de um ano atrás. Hoje o Fluminense tem jogadores caros, o Fluminense mudou um pouco o perfil dele. Mas dá pra sonhar assim, Tricolor. Especialmente porque não são impressões, são fatos. É só olhar o Fluminense jogar. Não é, você não tá delirando, você tá enxergando. Tá na tua cara. Olha o Fluminense jogar.